Pessoal, então, conforme combinado, vamos começar agora às 8h05, tá? Então, é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Breno Alves Araújo, né? Sou coordenador da residência de clínica do Hospital Risoleta, de Belo Horizonte. Sou membro e sócio aí do Clínica, por favor. E sou formado em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. E hoje a gente vai discutir um pouquinho um caso clínico aí muito interessante. Fiquem à vontade para participar. Vocês vão ver que no decorrer do caso eu vou abrir para sugestões, né? O que vocês quiserem pedir, o que vocês quiserem dar de diagnóstico, de definição de conduta, podem ficar à vontade para ligar a câmera e ou o áudio, né? Para conversar e para dar as respectivas opiniões aí durante a aula, tá? Então vamos começar. É a paciente PCS do sexo feminino, tem 40 anos de idade, solteira, trabalhava com serviços gerais. E veio para o hospital com a seguinte HMA. Então, ela foi admitida no dia 18 de maio, com relato de um mês de evolução de tosse, dispneia aos esforços, associada a hemoptise e febre de 38,7. No início do quadro, ela, ou seja, há um mês atrás, ela tinha comparecido no médico assistente, que era um pneumologista, que deu um diagnóstico de uma infecção pulmonar, segundo ela, e orientou um tratamento ambulatorial com Clavulin por 28 dias. Ela tinha terminado esse Clavulin no dia 16/5. 2 dias depois, ela voltou no hospital porque os sintomas persistiram. Ela não notou melhora nenhuma, né? Então, como ela teve essa sintomatologia persistente, ela retornou para a reavaliação, negava emagrecimento ou sudorese noturna. Da história pregressa, ela tem asma desde a infância, fazia uso aí de formoterol budesonida 12/400 de 12 em 12 horas. Fazia acompanhamento no Julia Kubitschek há cerca de 9 anos, devido a uma cavitação pulmonar em lobo inferior direito. De acordo com ela, ela tinha esse diagnóstico feito no contexto de pneumonias de repetição, que ela tinha desde a infância, e tinha tratado um abscesso pulmonar aí em 2019. Tinha um relato também de uma reconstrução timpânica à direita em 2001, devido à perfuração do tímpano por otite média recorrente. Negava tabagismo, negava etilismo e negava alergias. Ao exame físico, ectoscopia, nada que chamava atenção, estava febril na chegada, com uma temperatura de 38,8. Aparelho cardiovascular relativamente inocente, estável do ponto de vista hemodinâmico, PA normal, normocárdica. Aparelho respiratório, tinha um murmúrio vesicular reduzido no hemitórax direito, tinha crepitações finas até o terço médio, maciez à percussão, e tinha um frame do tórax vocal local aumentado. Não tinha esforço respiratório, estava saturando 95% em ar ambiente, um pouquinho taquipneica, com frequência respiratória de 24. Abdômen, nada digno de nota também, livre, indolor, ruído positivo, sem visceromegalia, e não tinha edema, panturrilha livre. Aí vem, então, o primeiro questionamento, né? E aí, alguém tem alguma ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade para comentar, a priori. Ninguém, por hora? Então, vamos continuar aqui, né? Eu acho que, assim, nada melhor do que a gente tentar organizar o nosso raciocínio, né? E a gente criou a ideia exatamente para isso, para a gente tentar fazer as coisas de uma forma mais consciente no que tange prescrição de antibiótico terapia. Mas vamos ver se já dá para aplicar o ideia aqui, já para nos ajudar na nossa tomada de decisão, ou se a gente vai precisar de mais coisas por hora, né? Então, ó, primeiro o I do ideia, né? Identificar o foco infeccioso, então uma paciente com quadro clínico respiratório, já com um mês de evolução no mínimo, né? E até que se prove o contrário, uma infecção pulmonar. Agora, a priori, o que está acontecendo no pulmão, até o momento a gente não sabe. D, definir o micro-organismo mais comum. Tem como a gente definir o micro-organismo mais comum agora? É aí que tá. Se eu ainda não sei o que está acontecendo com essa paciente, né, talvez ainda não seja o ideal eu já pensar direto aqui em definir o micro-organismo, eu não sei exatamente o fator causal. Se ela está com uma pneumonia, se ela tem um derrame, se ela tem alguma outra complicação pulmonar de maior relevância, porque a depender do que estiver acontecendo, eu vou ter micro-organismos específicos. Então, pode ser que para a gente definir o D, a gente precise de mais coisa por hora. Existe alguma particularidade do paciente? Aí vem o feeling do clínico, né?
que acontece, gente? Aí é a malícia, né? Mesmo que o paciente não tenha um diagnóstico documentado, você precisa ter esse tipo de feeling. Que tipo de feeling, né? Então, olha, a gente tem uma paciente de 40 anos de idade, que faz acompanhamento com o pneumologista por conta de uma captação pulmonar, que tem história de infecções de repetição desde a infância, né, a ponto dela ter cavitado o pulmão por conta de pneumonias de repetição, tem história de reconstrução timpânica por conta de lesão do tímpano, por conta de otite média recorrente. Então, assim, até que se prove o contrário, essa paciente tem um fator de imunossupressão. Eu ainda não sei qual que é, né? Pode ser que a gente investigue nessa internação, que a gente investigue no melhor momento, mas no que tange definição de conduta, é importante a gente conseguir extrair isso da história, porque isso, de certa forma, pode fazer eu pensar um pouco diferente quando eu for prescrever. E se ela tem esse fator de imunossupressão, seja por conta de uma doença reumatológica, que às vezes eu ainda não sei qual que é, seja por conta de uma doença neoplásica, seja por conta de uma imunodeficiência primária, já que ela tem essas doenças de repetição desde a infância, né? Isso tudo seria importante a gente voltar na história, perguntar para ela mais a fundo, para a gente entender melhor isso e ver se a gente consegue chegar nesse diagnóstico específico. Apesar de que, né, a nossa tomada de decisão final não necessariamente vai ter correlação com isso. Então, a gente vai entender melhor daqui a pouco. Identificar onde que o paciente está, né? Ou seja, o paciente ele está vindo de comunidade, mas não basta isso, porque já tem história aí de uso de antibiótico, ela usou 4 semanas de Clavulin e aparentemente não respondeu. E avaliar o melhor antibiótico, né? Para a partir daí a gente definir o que usar e etc. Mas assim, eu ainda não estou sabendo exatamente o que eu estou tratando, né? Eu só sei que trata-se provavelmente de um foco pulmonar, mas eu não sei nem o que é no foco pulmonar. Então, antes de definir o antibiótico e qual é a conduta, se realmente vai precisar de antibiótico ou não, a gente precisa seguir propedêutico. O mais importante aqui, então, seria imagem, né? E além de imagem, obviamente que a gente faria também uma revisão laboratorial inicial desse paciente na chegada para a gente entender em qual pé que está essa suposta infecção aí. Beleza, então a gente fez o primeiro exame de imagem. O que a gente vê aqui? Alguém gostaria de comentar? Tem uma imagem que tem um contorno arredondado no pulmão direito, no lobo médio inferior, com nível hidroaéreo, né? Ok. E o Chama que você atenção. pensa que poderia ser isso? Considerando o nível, né? Chama mais atenção para a possibilidade de um abscesso, né? Se não Ok. tiver nível, a Ah, gente vendo o contorno ali bonitinho e a região que está peribrônquica, tal, até mesmo pneumonia redonda, a gente poderia pensar, né? Mas com o nível, eu acho que o abscesso fala mais alto mesmo. beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas vamos pensar mais uma coisinha aqui. Se fosse, por exemplo, a pneumonia redonda, né, que às vezes tem Klebsiella, pneumonia do lobo pesado, etc. Se o paciente estivesse fazendo uma consolidação para justificar uma pneumonia clara, né, você consegue enxergar uma consolidação aqui? Ah, talvez por trás do abscesso, mas não sei. Ok, talvez por trás do abscesso, mas assim, isso aqui, né, onde a gente está vendo o nível, isso aqui a gente não pode confundir com consolidação, porque a gente não tem broncograma, né? Então, sem contar que tem nível. Então, se tiver alguma consolidação escondida aqui, pode ser que depois, se a gente for fazer exame de imagem mais apurada, a gente veja. Agora, diagnóstico diferencial disso aqui, eu posso pensar que isso aqui talvez seja um derrame pleural? A cúpula tá bem preservadinha, né? Não Isso, faz parar. perfeito. Perfeito, né? Sem contar que a linha de Demoiselle, habitualmente nos derrames, né? Ela é uma linha que faz mais ou menos esse trajeto, né? A gente não vê exatamente no raio-x PA e perfil, a gente não vê a linha bonitinha, retinha, igual a gente vê nos abscessos ou nas coleções líquidas pulmonares. Porque o derrame, como ele está no espaço pleural, parte do pressuposto que o que a gente vai ver é apagamento de seio. E o seio costofrênico dessa paciente bilateral está um seio costofrênico normal, né? Então, aparentemente, não, isso aqui não é derrame pleural. Até que se prova o contrário, isso é um abscesso. E é uma paciente que tem história de cavitação pulmonar, né? Então, a dúvida que paira é, cavitação aqui, às vezes, está mais difícil de ver. Mas se vocês forem focar bastante, às vezes a gente consegue ver um desenho aqui, ó, né? Mas aqui realmente está mais complicado. Lógico que pode ser que em algum momento a gente faça exame de imagem mais apurado para a gente entender se isso aí está no contexto da cavitação,
se isso aí está fora da cavitação, para a gente entender direitinho do que se trata. O raio-x perfil, a gente percebe que tem esse abscesso mais na região posterior do pulmão, pegando também a região retrocardíaca, né? E a gente continua vendo aqui o nível hidroaéreo bonitinho também no raio-x perfil. E assim, eu acho que dá para perceber claramente que não é qualquer abscesso, né, gente? Assim, é um abscesso bem considerável, uma quantidade de líquido bem relevante. E, como se não bastasse, usou 4 semanas de Clavulin e não respondeu. Então, assim, ela foi numa consulta com o pneumologista há um mês atrás, e até que se prove o contrário, óbvio que o pneumologista viu que tinha um abscesso e deu alta com Clavulin, né? E tanto é que ela usou por 28 dias. Então, assim, talvez tenha tido algum pecado na conduta dele. Vocês acham que sim ou que não? No que tange, primeiro, o tratamento de um abscesso pulmonar ambulatorial. Vocês acham que a gente pode fazer isso? Tendo mais uma visão crítica mesmo. Pensa essa paciente há 4 semanas atrás, recebendo esse diagnóstico pela imagem, mas provavelmente um abscesso estava bem menor que esse, imagino eu, né? Vocês acham que vocês internariam ou que vocês teriam mandado para casa? Eu acho que, assim, dependendo de como tivesse a clínica dela, a gente fosse calcular o CURB e tal, pensando numa pneumonia ter causado esse abscesso, uma paciente de comunidade, o germe mais comum ser pneumococo, essas coisas todas, não está muito contraindicado, não está errado a conduta dele. Eu só realmente não sei especificação de drenagem de abscesso pulmonar, que isso me falta o conhecimento mesmo, mas acho que eu não discordo, não. Não faria tão diferente. Ok. E do ponto de vista de cobertura antimicrobiana, você acha que Clavulin foi uma boa escolha? Considerando uma paciente de comunidade, que não, até então a gente não pensava em imunossupressão, não tinha outras comorbidades e tudo, que justificasse a gente precisar cobrir atípico, acho que sim. Uma cobertura boa para gram negativo, gram positivo, até mesmo anaeróbio, né? Ok, beleza. A cobertura de atípico, a gente precisa fazer num paciente com abscesso pulmonar? Confesso que não sei se os atípicos são tão comuns de fazer abscesso. Peço a ajuda dos coleguinhas aí. E aí, o que vocês acham, pessoal? Alguém entender? Vamos supor que você realmente pensasse em dar alta para esse paciente há 4 semanas atrás, quando ela foi no pneumologista. Alguém passaria cobertura de atípico? Ninguém mais quer comentar? Tá, não tem problema. Mas o que que acontece? A gente passaria cobertura de atípico? Não, né? Assim, abscesso pulmonar, a gente não tem germe atípico como causadores frequentes de abscesso pulmonar, muito pelo contrário. A gente nem pensa nessa possibilidade quando a gente for pensar na microbiologia mais comum desse tipo de comprometimento pulmonar, tá? Que é o que a gente vai ver mais para frente. Tá, gente, mas aí o que que acontece? Além da imagem, a gente pediu também laboratório, obviamente, né? Aí o laboratório da paciente veio com 30 mil de global, com 86% de neutrófilo, hemoglobina de 12,3, plaqueta de 335 mil, função renal normal, íons normais, uma gasovenosa que foi feita na sala amarela, porque aparentemente a paciente não estava hipoxêmica, então não pediram gás arterial, veio com bicarbonato de 23,5, um coágulo normal, uma bilirrubina normal, um PCR de 44. Lembrando dos dados vitais dela da chegada, que a gente colocou quando eu coloquei lá o exame físico, ela estava estável do ponto de vista hemodinâmico, saturando bem em ar ambiente, frequência respiratória de 24. E aí, o que vocês fariam agora? Não precisam ficar acanhados, podem opinar. O objetivo é a gente aprender junto mesmo. Acho que eu estou falando muito, mas é porque eu estou realmente curioso, que fui eu que atendi essa paciente no primeiro contato. Eu acho que Não, não tem problema, mas pode opinar. Então, eu fico muito em dúvida se esse abscesso não precisa de abordagem cirúrgica, né? Porque é um Vamos ver. baita de um abscesso, né? E Ok, também uma TC para esclarecer melhor esse pulmão dela. perfeito, Eu perfeito. lembro Então, a que essa primeira coisa que... optóico também, a gente não sabe se tem uma lesão alveolar, se é uma lesão de vaso, o que que foi. Sim.
Então, acho que ela ia precisar de uma investigação propedêutica, uma paciente que dá um certo medo de fazer uma asepsia, alguma coisa assim, por mais que Ok, estava estável no primeiro contato, né? Principalmente sim. na abordagem cirúrgica, foi o que mais me chamou a atenção da possibilidade, e uma imunossupressão provável também, né? Isso, E, isso. Então, porque assim, e isso vai ser importante na nossa tomada de decisão no seguinte sentido: se eu acho que ela tem um fator imunossupressor por trás, né? Se acha que, por exemplo, teria pega para ser uma neoplasia, aí é raciocinar. Gente, a paciente ela tem infecção de repetição desde a infância, então ela tem uma neoplasia desde a infância? Não, não faz sentido. Então, menos provável. Será que ela tem uma doença reumatológica? Gente, se ela tem uma doença reumatológica desde a infância, ainda sem diagnóstico, cavitou pulmão, né? E agora continua tendo infecções de recorrência porque ela tem um fator imunossupressor, ainda sem diagnóstico, e ninguém está tratando essa doença hematológica. Ok, é uma possibilidade, mas talvez também na minha percepção não seja o mais provável. Será que ela tem uma imunodeficiência variável por trás? Então, assim, seria interessante a gente dosar a imunoglobulina, que é o que a gente teria de propedêutica de mais fácil acesso. Ok, isso talvez seja até mais relevante, considerando que ela pode ter isso sim desde a infância e, consequentemente, ela vem tendo infecções respiratórias de repetição por germes encapsulados, né? Deficiência humoral e tudo mais. Principalmente nesse contexto aí de deficiência de produção de anticorpo, pode estar fazendo com que ela tenha infecções de repetição e fazendo todo estrago que ela já fez na vida, tanto no aparelho auditivo quanto no sistema respiratório propriamente dito. Então, para isso, eu preciso seguir com uma anamnese mais detalhada. Então, se eu tenho um paciente que eu estou aventando a possibilidade de ser imunossuprimido, né? E se eu estou aventando a possibilidade de ter talvez uma doença reumatológica, eu preciso fazer uma anamnese para isso. Se eu acho que meu paciente é imunossuprimido, eu preciso pensar na possibilidade de doença opor Opor o quê? Oportunista, né? Então, se eu estou pensando na possibilidade de doença oportunista, gente, será que isso é fungo? Será que isso é micobactéria? Será que isso é uma bactéria outra que Clavuli não tratou? Então, preciso fazer uma anamnese direcionada para isso também, para ver se ela tem epidemiologia, talvez para doenças fúngicas, para micobacterioses, às vezes histórias. Ah, vai que tem alguém na família com quem ela mora que tem tuberculose e ninguém nem perguntou isso, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente seguir com essa anamnese para a gente entender direitinho, né? E saber prescrever o melhor antibiótico nesse contexto. Até porque, aparentemente, a paciente, apesar de dar medo, no seguinte sentido, nossa, um abscesso desse tamanho, vou mandar para a UTI? Não, gente, ela está estável, né? Ela não tem sepsis. Se você for calcular o SOFA dela aqui, dá um SOFA de 1. Isso na melhor das opções, na pior das opções. Isso se ela não tiver um SOFA de 0, né? Porque como ela não tem a PO2, não tem como eu te falar se a relação estava maior que 400 ou menor que 400. Mas, assim, na pior das hipóteses, ela teria uma relação entre 300 e 400, saturando 95% em ar ambiente. Então, provavelmente, na pior das hipóteses, ela vai ter um SOFA de 1. E, consequentemente, ela não está séptica, né? Então, assim, eu não preciso ficar muito eufórico por conta da imagem, querer levar ela para a UTI, porque não faz sentido. Então, mais importante nesse momento, até antes de prescrever a TB aqui, dá tempo de você ir lá coletar a história direitinho com ela para a gente tirar melhores conclusões. Então, vamos lá. Ela negava contato frequente ou criação de aves, negava viagens recentes, negava visita a cavernas e residia em ambiente urbano. Não tinha contato frequente com ambiente rural. Ou seja, no que tange infecções fúngicas, né, uma anamnese voltada para isso aparentemente negativa. Anamnese reumatológica, ela referia a história de dores articulares transitórias há cerca de 2 meses em cotovelo e punho, não tinha rigidez matinal, melhorava espontâneo. Isso aqui a gente configurou como artralgia e não como artrite, porque ela falava que não tinha edema e hiperemia, era só dor, tá? Então, aparentemente, era essa história aqui breve de artralgia. Negava alteração de pele e fâneros, não tinha história de conjuntivite, uveíte ou xeroftalmia, não tinha úlcera oral, disfagia, xerostomia, fotossensibilidade, rash, púrpura ou Raynaud. Ou seja, uma anamnese reumatológica também relativamente inocente. E se tinha uma anamnese reumatológica relativamente inocente, parte do pressuposto que talvez esse não seja realmente o fator imunossupressor. Ah, mas ela tinha artralgia. Tá, gente, mas uma artralgia que ela teve pela primeira vez há 2 meses atrás, se resolveu sozinho, né? Talvez ela teve uma infecção viral aqui nesse contexto,
e que, consequentemente, teve essa artralgia por conta disso e melhorou. Se ela não tem história disso aqui com mais frequência e etc. E sem nenhum outro dado aqui que fale a favor, né? História familiar. Tinha uma suposta doença reumatológica que ela não sabia o nome, tá? Não sabia especificar, essa doença reumatológica era do avô, desconhecia doenças genéticas familiares ou então neoplasias, não tinha história também de neoplasia na família. E, além disso, a gente foi perguntar para ela se ela tinha imagem prévia, para a gente ver como que era o pulmão dela antes dela vir. Porque se tem essa história de suposta cavitação, que agora, assim, até que se prove o contrário, é abscedor, eu gostaria de ver a imagem prévia. Ela não tinha um CD, mas ela tinha foto dos filmes, tá? De uma tomografia que ela tinha de 2 anos atrás, e ela fazia acompanhamento com o pneumologista por conta dessas lesões. Aí a gente começa a perceber aqui no lobo médio, mais ou menos, do pulmão, a gente começa a ver o primeiro sinal da cavitação, aí quando vai descendo, olha como que a cavitação vai aumentando. Aí aqui cavitou, aqui está cavitação, aqui está cavitação, isso de 2 anos atrás. Aqui é a cavitação, aqui. Aí quando a gente vai ver no outro filme, a parte mais baixa do pulmão, aqui é a cavitação, aqui é a cavitação. Se você for um pouco mais cauteloso, você começa a ver que parece que tem uma outra cavitação aqui, que começa a aumentar também, olha. Aqui, aqui e aqui. Olha a outra cavitação aqui e essa gigantesca. Aqui e aqui, aqui e aqui. Parece que ela tinha duas, uma se comunicava com a outra, né? Aqui e aqui. Aí, quando vai descendo no pulmão, né? Vai descendo, e a cavitação continua aqui. Beleza. Então, diante disso, com o corte coronal, olha o corte coronal. Ela tinha, literalmente, era tipo um buraco no pulmão, né? Então, olha, 2 anos atrás, o pulmão direito dela praticamente não existia. Olha aqui. Era só uma cavitação. Só que aqui, isso aqui está infectado? Não. Aqui não tem nada. Isso aqui estava só fazendo acompanhamento, né? E a história disso aqui, de acordo com ela, pneumonias de repetição, que cavitou e, consequentemente, estava fazendo acompanhamento no Júlia com o pneumologista. Ok? Então, agora que a gente já tem imagem, e agora que a gente já tem essa história melhor coletada de prévio, e a gente tem esse laboratório na mão, agora sim a gente pode definir o que fazer do ponto de vista do IDEA. Agora, voltando no IDEA, eu sei exatamente o que eu estou tratando, né? Então, primeiro, identificar o foco infeccioso, um foco infeccioso. Então, trata-se de um foco infeccioso pulmonar, né? E, nesse contexto, eu tenho um abscesso pulmonar. Definir o micro-organismo mais comum. Qual que é o micro-organismo mais comum de um abscesso? Aí aqui a gente já precisa ter um pouco de conhecimento prévio para a gente saber exatamente o que prescrever e definir essa microbiologia essencial. Aí vocês precisariam saber o quê? Que abscesso, habitualmente a gente tem abscesso pulmonar primário e secundário, né? Os abscessos pulmonares primários são aqueles que habitualmente o micro-organismo, ele é como se ele começasse a crescer diretamente no pulmão do paciente, sem nenhum fator de risco por trás. Isso acontece, aparentemente, em quais contextos? Aparentemente, nos pacientes com pneumonia aspirativa, né? Então, por exemplo, paciente com pneumonia aspirativa que aspirou, faz uma pneumonia necrotizante, necrose parênquima pulmonar, cavita e pode abscedar. Agora, pode acontecer também por germes muito piogênicos, que é o caso do áureus, por exemplo, né? É o caso de pseudomonas. Então, assim, dependendo do germe, quando o paciente faz alguma infecção pulmonar com um germe muito virulento e classicamente piogênico, pode fazer uma pneumonia necrotizante e pode abscedar. Ok, se teve inoculação direta desse micro-organismo pelo trato respiratório no pulmão, seja por aspiração ou seja por uma pneumonia por conta desses germes mais piogênicos, isso seria abscesso primário, que aparentemente não parece ser o caso da minha paciente. Por quê? Porque ela tem um fator de risco claro para abscesso, que são aquelas cavitações gigantescas, ela já tem doença pulmonar estrutural. Aí é o que a gente chama de abscesso secundário. Então, o que é o abscesso pulmonar secundário? É aquele abscesso que a gente tem nos pacientes que já tem algum fator predisponente por trás, que é os abscessos, por exemplo, nos imunossuprimidos, a gente chama de secundário. São os abscessos no paciente que tem algum fator obstrutivo de brônquio ou bronquíolo pulmonar, por exemplo, né? Por exemplo, o paciente engoliu um corpo estranho, um paciente tem uma neoplasia obstruindo um brônquio. Então, esse fator obstrutivo vai contribuir com a proliferação de micro-organismo ali, fazendo um abscesso secundário.
Ou então abscesso que a gente costuma ver também por disseminação hematogênica, que a figura de livro nesse contexto seria secundária endocardite, né? Então, quando você tem, por exemplo, endocardite, principalmente de válvula direita, às vezes o paciente chuvera a bactéria para o pulmão e faz, inclusive, múltiplos abscessos. Então, os abscessos secundários, a gente pensa numa flora, abscesso primário, a gente pensa numa flora um pouquinho diferente. E no contexto da paciente, a gente pensa principalmente na possibilidade de abscesso secundário numa paciente aparentemente imunossuprimida, sem um fator de imunossupressão ainda documentado. Então, qual que é o micro-organismo mais comum nesse tipo de abscesso? Habitualmente é polimicrobiano, você vai ter que pensar principalmente em streptococo, você vai ter que pensar em gram-negativos do trato respiratório, muito importante, e a gente vai ter que pensar em anaeróbio, né? Abscesso, por ser polimicrobiano, habitualmente vai ter anaeróbio ali também. Então, a gente vai ter que tratar isso. Agora, será que eu vou ter que tratar só isso ou eu vou precisar de pensar em algum outro micro-organismo mais específico? Porque se eu estou pensando que meu paciente tem uma particularidade, que é o fato dele provavelmente ser imunossuprimido, a gente tem que pensar também em doença oportunista, né? Eu preciso pensar em doença oportunista. Então, será que meu paciente às vezes tem uma infecção fúngica ali? Será que é por conta de alguma bactéria nada convencional? Será que é por conta, talvez, de micobactéria atípica ou micobactéria tuberculose, né? Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade, principalmente por se tratar de imunossuprimido. O paciente está vindo de onde? No I, está vindo da comunidade, entretanto, ele acabou de usar 4 semanas de clavulin. Não respondeu. Será que clavulin era a melhor terapia para ser iniciada lá 4 semanas atrás? Aí, se a gente tiver um pouquinho mais de senso crítico, do ponto de vista de cobertura, é um excelente antibiótico para tratar abscesso. Por quê? Porque vai tratar estáfilo multissensível, vai tratar estrepto, vai tratar anaeróbio e vai tratar os gram-negativos respiratórios. Ótimo. Tanto é que a primeira linha para tratar abscesso de comunidade é clavulin. Entretanto, a gente não pode esquecer que a minha paciente ela tinha fator de risco, principalmente para pseudomonas. É uma paciente pneumopata, é uma paciente que tem bronquiectasia, é uma paciente que tem uma cavitação gigantesca no pulmão. Então, ela poderia já ser colonizada por pseudomonas desde antes, né? Então, se talvez tivesse sido tratado pseudomonas, por exemplo, desde o início, e se esse abscesso fosse causado por pseudomonas, às vezes ela teria respondido? Não sei, fica a dúvida, né? Mas talvez fosse interessante cobrir desde o início. Mas como não foi coberto, um motivo a mais para a gente preocupar com essa bactéria quando a gente for prescrever o nosso esquema atual. Então, com certeza, nessa internação, primeiro, a gente não vai dar alta, né? Porque até que se prove o contrário, ela vai precisar de drenagem, porque ela já fez o ciclo habitual de ATB e não respondeu, e continua francamente sintomática, sem contar que não é qualquer abscesso, né, gente? Ela tem quase um pulmão dentro de um abscesso, né? Então, assim, é um abscesso gigantesco. Então, assim, e aí, vai precisar drenar? Não vai? Com certeza vai. Então, a gente vai precisar da avaliação da torácica. Agora, qual tipo de drenagem? Se vai fazer drenagem transbrônquica, se vai fazer a drenagem transtorácica, aí vai ficar a cargo do cirurgião torácico, né? A gente não vai ter competência para definir isso, vai depender da propedêutica disponível no seu serviço para tal e da competência do cirurgião torácico para definir a melhor via, né? Consequentemente, para a gente definir, o que a gente vai ter que pensar? Basta a gente falar, então, que precisa cobrir pseudomonas, que a gente precisa cobrir anaeróbio? Não, não basta. Por quê? Porque eu preciso saber se meu paciente está ou não está séptico. Uma coisa é essa paciente com esse mesmo quadro clínico chegando séptica. Outra coisa é essa paciente chegando do jeito que ela chegou. Então, se ela chegou do jeito que ela chegou, gente, quando vocês forem prescrever, óbvio que a gravidade também é mandatória, né? Não só no tempo de início, mas no esquema também. A gente sabe que os pacientes que chegam chocados, a gente não pode errar. Então, a gente faz início de cobertura antimicrobiana ampla nesse contexto, né? Para depois escalonar conforme cultura. Agora, fora desse contexto de sepse, ok, aí a gente vai considerar tudo isso que a gente colocou quando a gente destrinchou o ideia, principalmente o D, da microbiologia mais provável nesse contexto, no que tange cobertura de bactéria. Consequentemente, o que vocês prescreveriam para ela de antibiótico, agora com tudo isso em mãos, e depois dessa discussão que a gente teve? Ô, Breno, Hum, não sei, talvez seria interessante ceftazina, né? Porque é uma cef de terceira
que cobre pseudomonas. Mas aí eu acho que não sei se cobriria anaeróbio. Ou então a gente colocar cefepime com metronidazol, porque a gente também cobriria pseudomonas e metronidazol entraria como, né, como para o anaeróbio. Perfeito. E tem o pelo sim, o tazocin, né? Mas assim, o tazocin também cobriria os principais germes, eu acho. Perfeito. Então, olha, a primeira opção que você deu foi ceftazidima. Então, ó, primeiro conhecimento a mais que eu acho válido da gente tirar dessa discussão. Cefalosporinas, de uma forma geral, tá, não cobrem anaeróbios, exceto cefalosporinas de segunda, tá? Então, assim, tem cefoxitina, tem cefuroxima, as cefas de segunda têm ótima cobertura para anaeróbio. As demais, primeira, terceira e quarta, habitualmente a gente não considera bons antibióticos para cobrir anaeróbio. Então, se você iniciasse ceftazidima, também seria com metronidazol, beleza? Beleza. Cefepime metro, excelente opção, né? Cefepime vai estar tratando todos os gram-negativos do trato respiratório que a gente comentou, vai estar tratando estáfilo, vai estar tratando estrépito, e o metronidazol associado vai estar tratando o quê? Anaeróbio. Piperacilina tazobactam, que é o tazocin que você comentou, excelente opção. Vai estar tratando anaeróbio, estáfilo, estrépito, enterococo, enterobactéria, gram-negativo do trato respiratório. Perfeito, e é antibiótico único, né? Então, muito interessante também. Entretanto, voltando à sua sugestão da ceftazidima e metronidazol, né? Eu não sei se eu ficaria um pouco angustiado com a não cobertura de áureos, tá? Porque, assim, uma paciente que é imunossuprimida, mas clavulin já estava tratando áureos. Ok, mas e se isso for um foco mantido, né? Se for simplesmente um foco mantido que está precisando de drenagem pelo tamanho da captação, e se for algo por conta de áureos, eu acho muito importante a gente manter essa cobertura. Então, por isso que eu não passaria ceftazidima e metro, porque a ceftazidima, em comparação com o cefepime, né, perderia a cobertura do áureos, né, dos estafilococos. Agora, cefepime e pipetazo que você colocou, ambos vão cobrir áureos. Multissensível. A priori, eu não estou pensando em áureos multi-R, né, mas se essa paciente chegasse chocada, você manteria o cefepime-metro ou o tazocin, por exemplo, ou Samar? Uma dúvida rápida, aproveitando o metro, que é uma coisa que eu realmente ouvi de orelhada e nunca parei para pesquisar. De que o metro não teria uma boa penetração pulmonar. E aí, nos casos de tentar uma cobertura pulmonar, seria mais interessante a gente pensar em clinda, essas coisas. É real isso? Realmente não sei. Não, então, isso é uma verdade, tá? É uma verdade, entretanto, quando você vai pensar no uso do antibiótico de uma forma geral, você tem que pensar o quê? Clinda tem muito mais efeito adverso do que metronidazol. E o principal problema da clinda é colite pseudomembranosa. E colite pseudomembranosa, a clinda é o antibiótico mais correlacionado. E o que você está tratando? Você está tratando um abscesso em que você sabe que seu tempo de tratamento vai ser longo. Então, assim, se eu usar clinda nesse contexto do abscesso pulmonar, né, que você sabe que seu tratamento vai ser longo, você vai ter consequências e provavelmente o paciente tem alto risco de desenvolver colite pseudomembranosa durante a internação e ou pós-tratamento, né? Então, do ponto de vista de penetração, a clinda realmente tem uma penetração melhor no pulmão. Mas o metro também penetra, entendeu? E também trata. E no dia a dia, às vezes a gente costuma usar até mais o metro com esse intuito por conta de efeito adverso mesmo. Mas em termos de penetração, a clinda penetra melhor, isso é fato, tá? Mas aí tem que fazer dose mais alta de metro ou não faz diferença? Não, 500 de 8 em 8, é a dose habitual. Perfeito. É a dose habitual, tá? Vale. Tá, então, ó, a gente teria essas opções com essas críticas com relação a... Oi? Desculpa, não ouvi. Levofloxacin 750. O som tá muito ruim, eu não tô... Só ouvi um levofloxacin, né? O que você queria falar? Se a gente pode usar levofloxacin, não é isso? Isso. Tá. Então, o que acontece, ó? Levo 750. Tá, eu posso usar levofloxacino para tratar um abscesso pulmonar? Então, primeiro vamos pensar aqui, ó.
Levofloxacina, assim como moxifloxacina, são quinolonas respiratórias, né? Por serem quinolonas respiratórias, por que é quinolona respiratória? É porque penetra muito bem no pulmão? Não, não é só isso, né? O fato de chamar quinolona respiratória é porque o espectro antimicrobiano cobre muito bem tudo que eu preciso tratar no que tange uma pneumonia. Pneumonia, tá? Ou seja, cobre muito bem gram-negativo do trato respiratório, cobre muito bem Streptococcus pneumoniae e cobre também atípico. Então, por isso que é muito bom, às vezes, tratar uma pneumonia no paciente ambulatorial com levo, né? E sem contar que é um antibiótico antipseudomonas. Levo 750 miligramas, a dose de 500 não, tá? Mas a dose de 750 miligramas a gente considera droga antipseudomonas. Então, assim, às vezes, a depender do paciente, é um tiro de canhão para pneumonia, a depender do paciente. E para abscesso, será que seria interessante a gente usar levofloxacino? A gente teria que ter alguns outros conhecimentos para responder isso, que é o seguinte, né? O levo não tem boa cobertura para anaeróbio, tá? Então, assim, a principal diferença do levofloxacino para o moxifloxacino é exatamente a cobertura de anaeróbio e de pseudomonas. O moxi, ele perde a cobertura de pseudomonas, mas ganha cobertura para anaeróbio. O levo ganha cobertura para pseudomonas, mas perde cobertura para anaeróbio. Então, assim, tratar um abscesso pulmonar, por exemplo, ambulatorial com levo, porque você quer cobrir pseudomonas, desde que você associasse um anaerobicida, por exemplo, entendeu? Aí seria, por exemplo, para tratar ambulatorial sem ser essa paciente. Há 4 semanas atrás, às vezes, se eu fosse querer cobrir pseudomonas desde o início, ela poderia ter recebido alta com leve metro, para usar por 4 semanas, e para a gente ver como é que ela ficaria. Agora, no paciente que interna, habitualmente, a gente evita usar quinolona. Por quê? Por conta de vários warnings que têm saído, tanto europeu quanto americano, isso de 2, 3 anos para cá, que tem restringido o uso de quinolonas cada vez mais, tá? Por conta de efeitos adversos potencialmente graves, que vai desde tendinite de tendão de Aquiles, por exemplo, mas que pode ter ruptura de tendão, até arritmias graves, pseudotumor cerebral, tá? Então, assim, são efeitos adversos potencialmente graves que, apesar de raros, quando acontecem, confere uma morbidade para o paciente muito alta. Então, a gente evita usar quinolona à torta e à direito para esses perfis de paciente por conta de potencial de efeito adverso também. Tanto é que, para tratar ITU, caiu por terra como primeira linha. A gente não trata mais ITU baixa com norfloxacino como primeira linha, caiu por terra. Para tratar IVAs, sinusite, etc., também não é mais primeira linha, né? É beta-lactâmico, primeira linha. Então, assim, as quinolonas, elas vêm perdendo terreno por conta desses potenciais efeitos adversos, principalmente se seu intuito for tratar por tempo prolongado. E no paciente internado, né, a gente evita usar e tende a usar os bons e velhos beta-lactâmicos mesmo, que é uma classe gigantesca, né, que todos os antibióticos que a gente citou aqui até o momento, todos eles são beta-lactâmicos. O clavulin, a ceftazidima, o cefepime, né, a piperacilina tazobactam. Então, assim, beta-lactam é um grupo gigantesco, né? Seria a melhor opção. Por isso que levo não seria a melhor opção por conta de tudo isso. Ô, Breno, só me corrija aqui se eu estiver pensando errado, mas apesar de eu achar que não está sendo mais uma hipótese tão provável assim, mas se a gente faz levo, a gente pode mascarar um BAR na TB, né? Perfeito, perfeito. E ainda teria mais essa justificativa se a gente está pensando, por exemplo, em tuberculose, né? Perfeito. Tanto é que quinolona a gente usa como terapia de segunda linha para TB multi-R, né? Então, assim, pacientes que às vezes não respondem a RIP, levofloxacino, quinolona, entra como opção alternativa. E, consequentemente, se eu inicio quinolona para esse paciente antes de coletar BAR, etc., eu posso dificultar meu diagnóstico, lindo. Sem contar que eu posso induzir resistência. Se eu for tratar achando que isso aí é uma pneumonia por bactéria qualquer e no final das contas for tuberculose, eu posso acabar selecionando, né, o micobactério resistente, né, o que seria ruim também. Mas ótimo adendo, perfeito. Beleza, mas vamos supor que esse paciente tivesse chegado chocado. Você acha que os ATBs que vocês prescreveriam seriam o mesmo? Ou seja, Tazocin, né, que eu acho que é uma ótima opção, ou cefepimimétrico, também é uma ótima opção. Vamos supor que ela chegou com 70 de sistólica, 120 de frequência, saturando 80% em ar ambiente. Nitidamente séptica.
Ô, Brena, aí eu acho que eu ficaria mais assim para colocar um avanco, sabe? Para Com cobrir certeza, massa exato. e talvez Sim, cobrir e colocar um carbapenêmico, sabe? O perfeito. meropenem para a gente cobrir a SBL, mesmo ela vindo da comunidade, o paciente está chocada, né? Se depois sair Uhum. cultura, a gente consegue descalonar um antibiótico. Perfeito, Eu acho que eu perfeito. iniciaria os dois, assim. Lindo, lindo, né? Sem contar que o paciente chocado que tem fator de risco para estar colonizado por germe MDR, porque ela acabou de usar 4 semanas de clavulin, uma paciente que tem doença pulmonar estrutural, né? Então, assim, que pode ser colonizada por MRSA também. Então, acaba que no choque, na sepsia, eu não posso errar, né? Então, se ela chegou chocada, seria Merivanco, feliz da vida, e ninguém te questionaria, te garanto, tá? Ainda mais chegando com esses 30 mil de global aqui. Aí a melhor opção seria a Merivanco mesmo. Mas não é o caso, considerando que ela chegou desse jeito. Consequentemente, foi iniciado o cefepime e metronidazol, igual a sugestão da Samara, e, obviamente, depois a coleta de cultura. E coletou hemo e escarro, né? E o escarro foi feito baciloscopia gram em cultura, e muito mais importante que isso, ou tão importante quanto, foi solicitada a interconsulta com a cirurgia torácica para avaliar a drenagem e propedêutica broncoscópica. Como assim? Gente, todo paciente com abscesso pulmonar precisa de fazer broncoscopia, né? Então, olha, não é todo. Na verdade, é uma minoria dos pacientes que precisam de broncoscopia. Tanto é que dá para a gente tratar ambulatorial sem nem internar o paciente. Então, óbvio que não é sempre que precisa de broncoscopia. Então, a gente precisa de fazer broncoscopia nos abscessos em quais contextos? Quando o paciente não tem um diagnóstico microbiológico depois que você já fez aqueles testes não invasivos, que inclusive as hemoculturas e o escarro dessa paciente vieram ambos negativos, ou quando o paciente tem apresentação atípica, ou quando o paciente é imunossuprimido, ou quando o paciente está com diagnóstico ainda incerto. E o que a nossa paciente tinha? A nossa paciente ainda não tinha diagnóstico microbiológico, e as hemos de escarro negativa. A nossa paciente ainda estava com diagnóstico incerto, e ela era imunossuprimida. Então, assim, não tem dúvida que ela precisava de uma broncoscopia, tá? E por que meu paciente precisa de uma broncoscopia? Basicamente por 3 motivos. O primeiro é para eu ver se tem algum fator que esteja contribuindo com o meu abscesso. Gente, meu paciente tem algum corpo estranho? Meu paciente tem algum câncer que está obstruindo um brônquio e está contribuindo com o abscesso? Então, assim, se tiver, isso vai ser definidor de conduta. Então, preciso da broncoscopia, ela vai me ajudar a ver isso. O segundo, e talvez o motivo mais importante, eu preciso de um lavado. Principalmente se meu paciente é imunossuprimido, gente, isso pode ser infecção oportunista, né? Então, se é imunossuprimido, principalmente se o escarro veio negativo, eu preciso de um lavado. Eu preciso de um lavado para fazer citologia, gram, cultura, rotina e coloração especial para nocárdia, fungo, pneumociste, micobactéria, teste de antígeno para galactomanana, né? Habitualmente a gente seria galactomanana, quando você está pensando em infecção fúngica invasiva. Então, um lavado nesse perfil de paciente é essencial para a nossa tomada de decisão. E o terceiro motivo é porque, se tiver alguma lesão suspeita, eu já vou poder biopsiar para ter meu diagnóstico. Então, assim, a broncoscopia nesse perfil de paciente é muito relevante exatamente para a gente descartar e ou seguir com essa propedêutica, para a gente tentar chegar no diagnóstico microbiológico exato, né? E a partir daí definir exatamente o melhor tratamento para o meu paciente, ok? Beleza. Então, já que a gente fez essa propedêutica inicial com raio e a gente sabe que vai precisar drenar, gente, não tem como a gente se conter com esse raio. Óbvio que eu quero uma TC. Ela já tinha uma TC prévia com captação gigantesca. Essa captação aonde? Tá? Essa captação não. Esse abscesso está onde? Está na captação? Está fora da captação? Será que é só o abscesso mesmo? Será que tem consolidação? Não tem, né? O raio-x às vezes não é muito sensível, principalmente se o abscesso estiver tampando talvez uma consolidação, eu vou precisar de um exame de imagem mais apurado. Consequentemente, com certeza a gente seguiria a propedêutica com a TC. E na TC, essa é a janela de mediastino. A gente vai começar a perceber o seguinte. Então, olha, aí você começa a ter nível hidraérea aqui, né? E aparentemente um abscesso bem considerável. Ok, olha a quantidade de líquido. Beleza, agora vamos ver a janela pulmonar. Aqui, aparentemente tranquilo. Aí você começa a ver o
tamanho da cavitação com nível gigantesco. E se você parar para prestar atenção, gente, olha aqui. Espera aí. Começa a notar acima do abscesso. Olha, parece que ela tem uma consolidação aqui, mais uma telectasia do parênquima adjacente. Olha, e parece que ela está começando a cavitar aqui em cima. Mas aí vem a dúvida, né? Porque como eu vi a tomografia prévia, pode ser que aqui fosse aquela outra cavitação que a gente viu na tomografia prévia que ela tinha. E se for simplesmente a outra cavitação, isso aqui está completamente consolidado, né? E, obviamente, que o mesmo micro-organismo está causando isso aqui foi o micro-organismo que abscedou. Então, assim, ela tem um comprometimento... E olha, né? O tamanho aqui também, né? Aí tem a telectasia com a consolidação. Parece que talvez fosse cavitar de novo se eu não soubesse que ela já tinha essa cavitação prévia. Então, assim, um comprometimento muito extenso do pulmão, muito extenso. Quando a gente vê o corte coronal, é lindo, olha aqui. Olha aqui o tamanho da atelectasia com a consolidação. Olha o tamanho do abscesso. Uma cavitação gigantesca. A gente voltando um pouquinho, ó, o nível hidroaéreo aqui que a gente vê. Beleza. Agora o cirurgião torácico vendo isso aqui, aí agora ele vai poder definir qual que é a melhor via para ele drenar. Se vai ser a via de drenagem transbrônquica, né, que de certa forma é menos mórbido, mas exige capacidade do cirurgião para isso, né, experiência para isso, e aparelhagem necessária, né? Ou seria fazer essa drenagem transtorácica. Beleza, só por curiosidade, vocês verem um tamanho do abscesso, né? No laudo, ele foi dimensionado 12 por 10,2 por 10,9 centímetros. Olha o tamanho, né? Aí tinha a telectasia dos lobos adjacentes, tinha aquela consolidação lá, e o que me chamou a atenção, inclusive, que por incrível que pareça, não tinha linfonodomegalia mediastina hilar. Um tanto quanto surpreso, né? Que a gente fica com isso. O restante dos pulmões com parênquima preservado, né? E tinha também bronquiectasia e tudo mais. Beleza, então, raciocinando sobre o caso, o que a gente tem que procurar responder agora, né? Exatamente para definir, inclusive, como que a gente vai seguir com isso aqui. Por que meu paciente não respondeu ao clavulin, né? Aí aqui vocês têm que pensar que a gente tem 3 opções. A primeira opção é a que a gente mais comentou até agora, provavelmente pode ser que seja com diagnóstico microbiológico errôneo, seja por uma infecção por bactéria que clavulin não estava tratando, ou é micobactéria, ou é fungo. Isso talvez é o que a gente acharia mais provável nesse contexto. Por quê? Porque é uma paciente imunossuprimida, até que se prove o contrário. Mas tem outra hipótese linda também que a gente tem que pensar nesse contexto. Pode ser simplesmente uma falha terapêutica. Meu paciente estava com antibiótico apropriado, mas não estava sendo suficiente porque ele estava com abscesso gigantesco. Então, o clavulin sozinho não resolveu, então provavelmente a gente vai precisar de drenar. E por incrível que pareça, isso é mais típico em pacientes com grandes cavidades, que era exatamente o caso dela. Então pode ser que seja, por exemplo, só um pneumococo ali, né? O clavulin às vezes já estava respondendo, mas como estava com uma cavidade grande demais, muito pus, ele sozinho não conseguiu resolver. E, consequentemente, precisa de drenagem. Ah, e quando que a gente drena os abscessos, né? Pessoal, é o seguinte, de uma forma geral, uma minoria dos abscessos vão precisar ser drenados. Para vocês terem uma ideia, 90% dos abscessos pulmonares, né? E o pulmão é exatamente o que foge à regra, porque a maioria dos abscessos que a gente tem no corpo é igual drenagem, exceto no pulmão, né? Eu costumo falar muito isso. Porque o pulmão, às vezes, a drenagem pode trazer muito mais complicação, exatamente por ser a via respiratória do ser humano. Então, assim, a drenagem é a exceção, tá? E em 90% dos casos, a gente não vai precisar drenar. Em 10%, a gente vai precisar drenar. Ah, tem um corte específico do tamanho da cavidade para a gente definir drenar, ou do tamanho do abscesso? Não, não tem um corte específico. Tanto é que a gente faz o tratamento inicial com antibiótico, né, antibiótico enteral, oral, a depender do perfil do paciente. Se o paciente responder, ótimo. Se não responder, aí pronto, aí já entra como critério provavelmente para drenagem, que era o que ela preenchia, né? Agora, lógico que quando você tem abscessos grandes, com grandes cavidades, tem uma probabilidade relativamente maior dele não responder.
Mas a gente também pode ter abscessos pequenos, né, que não respondem ao tratamento antibiótico com necessidade de drenagem, mas é menos comum, né? E só 10% que habitualmente precisa drenar. E a terceira possibilidade é, será que tem alguma outra coisa que está impedindo o meu paciente de responder? Por exemplo, tem um corpo estranho ou tem uma neoplasia, né? Isso também seria uma outra possibilidade para não estar respondendo. Entretanto, quando a gente discutiu o caso anterior, a gente já tem até tomografia, aparentemente a gente não viu nada que sugerisse neoplasia, né? Ela não tem nem linfadeno mediastinal, corpo estranho claramente ela não tem, sem contar que é uma paciente de 40 anos, se ela tivesse engolido alguma coisa ela saberia falar, né? Se ela tivesse engolido e engasgado, na verdade, né? Se tivesse ido para o trato respiratório, com certeza ela saberia dizer, e também não é o caso. Agora, será que talvez aquela região lá, que parece que talvez esteja consolidada, ou que tenha telectasia, será que aquilo ali é uma neoplasia e etc.? Aí a gente teria que seguir propedêutica para tal, mas assim, muito menos provável, né? Numa paciente de 40 anos, que não tem história de tabagismo, então eu acharia menos provável. Agora, essas duas possibilidades aqui são as mais frequentes, são as mais possíveis, principalmente a primeira. Então, foi feito o lavado bronquiloalveolar e a drenagem transbrônquica, tá? A paciente ela foi transferida para o Júlia Kubitschek, lá eles fizeram a drenagem transbrônquica com melhora progressiva do quadro, mas ela mantinha febre esporádica e continuava com febre, apesar da drenagem. Melhorou clinicamente, mas mantinha febre e continuava drenando pus. O lavado tinha um gram com bastonete gram positivo, que cresceu no 5º dia, uma cultura bacteriana negativa, BAR negativo, pesquisa direta de fungo negativo, teste rápido molecular para TB negativo, galactomanana também negativa, e aguardava cultura para fungos e micobactéria. E aí, vocês conseguem pensar em alguma coisa? Ô, Breno, o único bastonete gram-positivo que eu consigo lembrar é Listeria, se eu não estiver errado. Perfeito. Então, aqui, ó, aí vem aquela questão, né? Gente, bastonete gram-positivo, por que às vezes é importante a gente saber identificar a bactéria pelo gram? Porque o gram sempre vai sair antes da cultura, né? E principalmente para as nossas tomadas de decisão, às vezes isso é importante. Se fosse, por exemplo, um bastonete gram-positivo, principalmente crescendo aí no 5º dia no sangue, na imensa maioria das vezes, às vezes a gente considera até como contaminante. E às vezes nem cresce nada, numa imensa maioria das vezes, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, um bastonete gram-positivo no líquor, ou seja, num paciente com meningite, aí tem que lembrar o que a Samara colocou. Gente, não tem como não pensar em Listeria. Agora, Listeria costuma fazer abscesso pulmonar? Não, Listeria não tem nada a ver com abscesso pulmonar. Então, se meu paciente tivesse uma clínica de acometimento de sistema nervoso central com abscesso do sistema nervoso central, até que se prove o contrário, isso seria Listeria, né? Só que no pulmão, a gente vai ter que pensar em outras coisas. Por quê? Porque então a gente tem um BGP no pulmão, mais o quê? Mais o imunossupressão. Então, será que tem alguma bactéria que nesse perfil de paciente pode fazer todo esse estrago e que é BGP? Aí vem alguns conhecimentos que é interessante a gente ter, gente, que é o seguinte. Gente, são poucos BGPs que a gente tem, né? Então, assim, você precisa saber todos os BGNs? Não, mas BGN é um universo gigantesco de bactéria, quase tudo é BGN, né? Então, assim, tirando os gram-positivos, que são Streptococcus, Staphylococcus, Enterococo, né? Aí os BGPs são poucas bactérias. A Listeria é uma delas. Clostridium é outra, tá? Mas que também não faz o menor sentido aqui. Corynebacterium, que é habitualmente contaminante, também é outra, que também não faz o menor sentido aqui. Aí tem a 4ª bactéria que faz todo sentido nesse perfil de paciente, que não é Listeria, nem Clostridium, nem o Corynebacterium, que é a... Alguém saberia me dizer? Nocardia não é possível, não. Nocardia. Nocardia, perfeito, Samara. Gente, não tem como não pensar em nocardia no paciente imunossuprimido com abscesso pulmonar e que está crescendo o BGP. Se está crescendo o BGP no 5º dia, inclusive, tipo assim, você sente e agradece, porque habitualmente não cresce. Você precisa de culturar isso aí por muitos dias, por semanas para culturar. Tanto é que sair o BGP aqui é ligar no laboratório e falar que, ó, tem muita pega para nocardia, paciente imunossuprimida com infecção pulmonar abscedada, não respondendo ao tratamento antimicrobiano com antibiótico convencional, eu preciso que você culture essa amostra por mais tempo.
Ou seja, igual a gente cultura fungo e micobactéria por 4 semanas, você vai pedir para culturar para a bactéria por 4 semanas, tá? Isso assim, pensou em nocardia, é ligar no laboratório e pedir para fazer isso. Por quê? Porque eles vão usar corantes específicos, tá? Eles vão usar meios de cultura específico que facilita o crescimento da nocardia. Por quê? É um germe muito fastidioso, é um germe de crescimento lento, tá? Então, assim, acaba que, para você ter esse germe na mão, você vai precisar de 3, 4 semanas de cultura, tá? E dito e feito. Após 3 semanas de tratamento com cefepimimetro, né? O microbiologista do laboratório liga no andar e informa que está crescendo nocardia no lavado. Gente, tipo assim, oi? Beleza. Você não sabe se você sente e agradece, né? Ou se você chora de desespero. Nossa senhora, e aí? O que eu faço? O que é nocardia? Como que eu trato? Ok, ninguém tem obrigação de saber como que trata a nocardia, né? Mas aí você é sentar a bunda na cadeira e estudar. E, na verdade, é sentar e agradecer. Porque agora você sabe exatamente qual que é o germe correlacionado com a infecção da paciente. E faz todo sentido. Estava crescendo o BGP, um abscesso pulmonar, paciente imunossuprimida, super fator de risco para infecção oportunista pulmonar no contexto daquela captação gigantesca, né? Então, beleza, cresceu nocardia, agora eu sei exatamente o que fazer. Padrão ouro para tratar nocardia é Bactrim. Só que nos pacientes graves, gente, né, nocardia, para vocês terem uma ideia, é uma bactéria oportunista que causa muito abscesso mesmo, né? Ela é um germe que tem essa capacidade, pode fazer praticamente qualquer tipo de lesão no pulmão. E uma dessas lesões é o abscesso, tá? Porque ela é muito piogênica também. E além dela ser de crescimento lento, né? Ela é um germe que ele é danado. Ele é danado por quê? Para tratar, é foda. É foda no seguinte sentido, você precisa de tempo prolongado de tratamento. Por quê? Porque recidiva muito, tá? É uma das doenças infecciosas que mais recidivam, principalmente no imunossuprimido. Tanto é que vocês vão ver que a gente precisa tratar por um tempo muito prolongado esse paciente. E como que a gente trata? O tratamento empírico nos pacientes graves, a gente sempre costuma fazer com terapia dupla ou tripla, para não ter erro e para não ter o risco de você não estar tratando. Pelo menos até sair um antibiograma, o perfil de sensibilidade, etc. Então, tratamento empírico, habitualmente de primeira linha, Bactrim é o padrão ouro, inclusive quando for usar isoladamente, né? Associado à micacina. Você faz essa terapia inicial, uma terapia que a gente chama terapia de indução, né? Que é uma terapia endovenosa. A gente trata por 3 a 6 semanas com terapia endovenosa, para depois você descalonar para terapia oral, se o paciente tiver tido melhora clínica e laboratorial, né? Para seguir o tratamento ambulatorial. Como assim seguir o tratamento ambulatorial? Não é só 3 a 6 semanas, não? Não. Tá? Nos pacientes graves, e a nossa paciente se enquadrava em caso grave, por quê? O que é nocardiose grave? Paciente que tem comprometimento do sistema nervoso central, ou então paciente que tem, por exemplo, doença sistêmica que acomete 2 ou mais órgãos não contíguos, o mais comum é pulmão e sistema nervoso central, né? Ou paciente com doenças pulmonares isoladas graves, que são aquelas doenças pulmonares extensas, que é onde ela entra, né? Ou doença pulmonar com invasão de estrutura adjacente, às vezes invade mediastina, invade parede torácica, né? Então, assim, ela se enquadrava por conta da extensão da doença, então se enquadrava em caso grave. Então, consequentemente, 3 a 6 semanas de antibioterapia venosa e habitualmente 6 a 12 meses de tratamento, principalmente nos imunossuprimidos. E olha que 1 ano, às vezes, é um tempo mínimo para esse perfil de paciente. Tem paciente que vai precisar seguir tratamento, às vezes, até por mais de 1 ano, tá? Então, o que aconteceu? Esse paciente foi tratado com 3 a 6 semanas de terapia dupla, Bactrim e amica, consequentemente começou a defervescer, retirou o dreno, aí depois de 4 semanas, recebeu alta com Bactrim para completar o tratamento de 1 ano, né? Então, assim, muito bacana, né? E lembrar da nocardia, principalmente quando você tem essas infecções pulmonares, lembrando que o principal acometimento da nocardia é com infecção pulmonar isolada. Nada mais é do que a manifestação mais clássica da nocardia foi o que a paciente teve, entendeu? Que é a infecção pulmonar isolada, que é aquela que acontece em 40% dos casos. Depois disso, a mais comum é a doença sistêmica, que habitualmente o segundo órgão mais acometido é o sistema nervoso central.
Então, pensar em nocardia, se você tiver esse acometimento pulmonar em paciente que, às vezes, já culturou para tudo e tudo negativo, então é importante culturar também para a bactéria por 4 semanas, principalmente se o paciente for imunossuprimido, e lembrar da correlação com infecção concomitante do sistema nervoso central, tá? Então, assim, o paciente tem abscesso do sistema nervoso central, ainda não tem diagnóstico etiológico ainda, tem comprometimento pulmonar também, ou comprometimento de pele, que também é relativamente comum, né? Pensar na possibilidade de nocardia, tá? Seria muito importante, porque é um germe difícil de crescer e, consequentemente, que demanda tempo, aí é ligar no laboratório, falar da sua suspeita para seguir com a propedêutica necessária para a gente tentar chegar no diagnóstico. E assim, se não chegar no diagnóstico, não tem como, né? O paciente morre mesmo, e o problema dela é exatamente o diagnóstico muito tardio, porque às vezes a doença que estava só no pulmão dissemina, né? Se cai na corrente sanguínea, atinge o sistema nervoso central, aí vira aquela meleca. A gente teve um outro caso semelhante no Vila da Serra. Eu ia até trazer esse outro caso, que era um paciente que tinha nocardiose de infecção do sistema nervoso central e pulmão, mas foi um caso tão mais complexo que eu achei esse mais interessante de trazer, até porque tinha um acometimento mais comum da nocardia, que é o acometimento isolado pulmonar, tá? Então, galera, de uma forma geral é isso. Assim, espero que tenham gostado, estou aberto para dúvidas. Ô, Breno, primeiro... Breno, tem uma dúvida também. Fala aí. Stupefato, primeiro, parabéns para a equipe, achei sensacional. Mas eu fiquei com a dúvida, assim, que diabos que é a imunossupressão dessa mulher, que eu lembro que estava tudo negativo. Então, e essa pergunta, né, o problema é que... Era isso que eu ia perguntar. A questão da imunossupressão, o que é? O que acontece? A paciente, ela tem infecção de repetição, né? Na época que vocês estudavam pediatria, que a gente estudava pediatria, às vezes tinha capítulo de, assim, criança com infecções de repetição. Na maioria das vezes não ia ter nada, mas, tipo, em 10, 20% das vezes ia ter algum grau de imunodeficiência. É o que a gente chama, por exemplo, de imunodeficiência comum variável, ou doença genética que tem deficiência, às vezes, do funcionamento das células B ou das células T, né? Eu imagino mais que ela tem uma deficiência, talvez, de células T mesmo, de funcionamento das células T, doenças genéticas nesse contexto. Por isso que ela tem infecções com tanta frequência, né? Gente, ela perfurou o tímpano, ela cavitou o pulmão, né? Então, assim, e ela falava que, assim, na infância, ela não passava um ano sem ter 2, 3, 4 infecções, né? Então, assim, eram infecções realmente muito recorrentes. Então, a gente imagina que provavelmente deve ser uma doença genética. A gente não chegou a dosar imunoglobulina no hospital, porque ela foi transferida para o Júlia Kubitschek, né? Mas se a gente dosasse, por exemplo, ela poderia ter deficiência de GM, GG e GA, né? Aí seria o diagnóstico de imunodeficiência comum variável, que do ponto de vista de epidemiologia até é a mais comum. Entretanto, a nocardiose, a principal imunodeficiência relacionada à nocardiose é principalmente o quê? É a imunodeficiência celular, sabe? E não é imunodeficiência tumoral. Então, por isso que talvez ela tenha realmente algum defeito nato celular que faz ela ter infecções com tanta frequência e com germes oportunistas, que é o caso da nocardia. Muito legal, obrigado. Eu igual falei, o capítulo que ninguém nunca leu, né? Exato. E acaba que, para nós clínicos, né, o Lucas, isso passa um tanto quanto despercebido no seguinte sentido, porque são doenças que deveriam ser investigadas na infância, né? Porque, olha, o paciente precisa chegar aos 40 anos de idade para procurar um geneticista, entendeu? Então, assim, eu vou encaminhar ele para o geneticista agora, com 40 anos de idade, depois de tanta sequela, entendeu? Acaba que, ok, eu acho que ainda é importante, porque pode ser que ainda tenha algum tratamento direcionado para isso, né? Mas, assim, infecções de repetição na infância, sinusite de repetição, otites de repetição, pneumonia de repetição, com consequências, ruptura de tímpano, necrose de pulmão e etc. Gente, investiga, né? Manda para o geneticista ainda na infância para a gente tentar ver que doença que esse menino tem, para a gente ver se não tem algum tratamento direcionado, que aí eu também não vou saber dizer, isso já é ultra mega específico, né? E também foge muito a minha alçada qual propedêutica de doença genética pedir nesse contexto, eu também não vou saber te dizer. Isso é realmente muito específico. O que a gente costuma pedir no dia a dia, que tem de mais fácil acesso, é dosagem de imunoglobulina.
Porque a imunodeficiência comum variável é a mais comum, inclusive, só que aí é deficiência humoral, não é deficiência celular. Agora, as doenças que conferem deficiência celular, né, aí realmente é algo mais para o especialista mesmo, e que foge muito da nossa alçada, né? Agora, outra coisa que seria interessante pensar aí também, né, só por curiosidade, seria Wegener, né? Então, vai que essa menina tivesse Wegener, né? E a gente pensou isso lá embaixo, sinusite, não sei o que e tal, mas... Exato, assim, pulmão cavitado, sinusite de repetição, otite, né? Então, assim, não tem como não pensar em Wegener numa paciente de 40 anos. Só que, no final das contas, a propedêutica reumatológica toda negativa, né? Do Júlio, que ela já tinha feito toda a propedêutica reumatológica. Então, acaba que, para investigar a imunossupressão no contexto de doença reumatológica, com aquela anamnese reumatológica também que não nos ajudou muito, também caiu por terra. Então, acaba que a culpa talvez tenha ficado no fator de imunossupressão mesmo, que a gente não sabe exatamente qual que é, no contexto dela. E outra coisa, beleza, mas essa menina vai ter Wegener desde criança? Também não faz sentido, entendeu? Então, porque granulomatose de Wegener não costuma aparecer com 2, 3, 4, 5 anos de idade, né? E o paciente vai diagnosticar Wegener com 40 anos, então também seria um tanto quanto estranho. Mas lógico que, assim, sorologias virais, extensa, tinha todas, tudo negativo. Anti-HIV, óbvio também, tudo negativo. Reumatológico, tudo negativo. E, consequentemente, vai acompanhando complicação, enquanto ninguém encaminhar para o geneticista para ver se tem alguma doença genética que merece tratamento direcionado. Por exemplo, né, gente, muito importante, principalmente se eu estou pensando em germe encapsulado, né, se ela não para de ter infecções respiratórias, o principal que a gente pensa é o quê? Pneumococo e hemófilos. Ambos são encapsulados. Então, assim, óbvio que orientar a vacinação é talvez a medida preventiva de maior relevância, né? Então, assim, reforçar com essa paciente aqui, você precisa vacinar para pneumococo, você precisa vacinar para tetravalente, você precisa vacinar para gripe, né? Porque infecções podem ser desastrosas nesse perfil de paciente, e infecção oportunista, uma vez ou outra, acaba aparecendo. Breno, maravilhoso, né? Como sempre. Estava olhando aqui se tinham mais perguntas. Eu já te falo, né? Que toda vez que eu assisto a aula 10, dá vontade de voltar para a residência. Mas só se ela fosse só com você, beleza? Seguinte, é interessante você falar das imunodeficiências. Eu tenho alguns pacientes que eu recebo aqui para fazer imunoglobulina, né? Eles fazem tipo uma internação um dia, vem cá, interna para fazer imunoglobulina, porque não tem outro serviço para fazer. E aí, para alguns deles, eu sempre pergunto assim, como que foi o diagnóstico, né? Como é que chegou na suspeita? De 5 que eu sempre recebo, 3 foram diagnósticos adultos já também. E uma delas foi muito parecida com esse caso. Então, ela realmente também tinha pneumonia de repetição, teve um abscesso pulmonar, não foi pulmonocárdia, mas ela teve abscesso, chegou a ter tuberculose, chegou a tratar tuberculose antiga. Então, só ressaltar mesmo, né, para a importância tanto da organização do raciocínio, que a gente coloca muito aqui. Então, você trazer a ideia de forma estratificada, eu acho que às vezes parece que é insistência a gente colocar isso, mas faz muita diferença no desenvolvimento do raciocínio como um todo, e para você saber, inclusive, o que você vai procurar, né? Era obrigatório todo mundo brilhar igual a Samara e pensar em non-card? Não, né? Mas você tem que saber o que você vai pesquisar, você tem que saber, então, com o que você vai se preocupar, né? E pesquisar, estudar para os próximos, você também pensar nisso, usar isso como diagnóstico diferencial, né? Mas organizar, anamnese, exame físico, história clínica bem organizada, cara, isso aí, sem isso, você não faz o diagnóstico. Não fica achando que o Breno brilha assim, tá, viu, gente? Só para avisar para quem não conhece, não fica achando que ele é esse brilho aí por ser tecnicamente muito bom, não, porque antes de ser tecnicamente excepcional, e ele é excepcional mesmo, ele é extremamente organizado no raciocínio. Então, ele tem um passo a passo, tanto que é bonito. Você vê ele começa a falar papapá, ele começa, uou, desenha um negócio na sua cabeça, né? Eu acho que esse é o principal foco, esse é o objetivo, é a gente aprender a organizar o raciocínio, aprender a desenhar as informações na cabeça para conseguir pensar. É isso que a gente precisa, né? Conseguir pensar, sentar, estudar, aprofundar naquilo, né? Isso aí a gente consegue correr atrás. Mas muito bom, Breno, foi muito legal, gostei muito. Eu vi aqui, não tem outras perguntas no grupo, nem aqui. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, ou se quiser fechar já com as considerações, a gente encerra e fica o convite para o nosso próximo caso. Provavelmente vai ser na semana que vem, em breve a gente divulga, tá bom? Isso, perfeito. Ok,
pessoal? Então, mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Breno, última dúvida que eu mandei no chat. Diga. Naquela primeira tomografia que não tinha o abscesso, a cavitação já era pela nocárdia? Não. Aquilo ali, ela tinha aquela cavitação desde sempre. A cavitação foi no contexto de pneumonia necrotizante de repetição. De várias, entendi. Ela já tinha, diz ela que ela tinha cavitação pulmonar, já tinha 9 anos, que ela fazia acompanhamento no Júlia, entendeu? Por conta de cavitação pulmonar. Aí quando você ia, mas por quê que seu pulmão cavitou, né? Aí ela falou, não parava de ter pneumonia na infância e etc. Foi até ter pneumonia necrotizante e fez aquela cavitação gigantesca. A questão ela já tinha um fator predisponente a mais para a infecção oportunista sobreposta, que era a doença estrutural pulmonar grave, né? Consequentemente, aquilo ali foi um prato cheio para a nocárdia, assim como seria um prato cheio para micobactéria e para fungo, gente. Poderia ser qualquer doença oportunista, né? Então, assim, o problema da nocárdia é que é um germe chato. É um germe chato para tratar e para diagnóstico. O problema da nocárdia maior ainda, né, é que habitualmente a gente não cultura a amostra para bactéria com 4 semanas, igual a gente cultura para micobactéria e fungo. Então, assim, micobactéria e fungo, você vai ter seu diagnóstico porque você está culturando lá 4 semanas, que é o padrão ouro para você ter seu diagnóstico habitualmente, né? Agora, bactéria, a gente não tem esse hábito. Aí você cultura por 5 dias, não cresceu nada, eles param de culturar, consequentemente, você não vai ter seu diagnóstico de nocardiose, entendeu? Então, assim, o problema do diagnóstico tardio é principalmente esse. Porque se você não pensa e não fala com o laboratório para aumentar o tempo de cultura para a bactéria, você não vai ter seu diagnóstico nunca, porque custa crescer. Custa crescer. É germe realmente insidioso no que tange de crescimento, né? E olha para você ver que o paciente do LIFE foi a mesma coisa, só que o paciente do LIFE, o abscesso cerebral, no final das contas, isolou BGP, né? E no final das contas, ninguém deu valor para isso. Aí, depois de muito tempo, a paciente grave, etc., né? O laboratório liga avisando, gente, isso é nocárdia, está crescendo nocárdia. Depois de 3, 4 semanas de tratamento. Mas essa outra paciente foi bem mais desastroso, ela acabou falecendo. Ok? Meu povo, então é isso. Boa noite para vocês aí, um abração e até semana que vem.